Olá, muito bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas e hoje nós vamos falar sobre as 10 pragas do Egito. Algo impressionante que Deus fez para manifestar o seu poder sobre a terra do Egito e propagar também as suas maravilhas em todo o mundo. Então fique comigo no vídeo de hoje, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Eu sou a Radassa Carvalho e vou falar com você hoje nesse vídeo sobre as 10 pragas do Egito. Vamos lá então? Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que eu vou dizer. Eu farei parecer Deus para Faraó. E Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar. E Arão mandará o Faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do Faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com o Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e a Arão: o Faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue-a no chão na frente de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o Faraó e fizeram conforme o Senhor havia lhes ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do Faraó e seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O Faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do Faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. Acontece então a primeira praga no Egito. O Senhor disse a Moisés: o coração do Faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo, e elas
se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenou, e as águas se transformaram em sangue diante dos olhos do Faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas, e ela ficou tão mal cheirosa. Os peixes do rio morreram, que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do Faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. 7 dias se passaram desde que o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Segunda praga do Egito. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao Faraó e anuncie: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo, saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais, açudes do Egito, e faça subir rãs sobre a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga, e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o Faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo Faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o Faraó e suas casas ficaram livres das rãs, e elas permaneceram apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o Faraó. Será como o Faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o Faraó e suas casas, seus oficiais e o seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo.
Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente como Moisés tinha dito. Todas as rãs das casas, dos pátios e nos campos morreram. Os egípcios as juntaram em montões e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Terceira praga, a praga dos piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se tornará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamou os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. Quarta praga, a praga das moscas. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó. Quando ele descer ao rio, diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas, então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu Faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecerem sacrifícios ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: assim que sairmos da sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã
Os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deves mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração de faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. Quinta praga, a praga sobre os animais. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó, diga-lhe assim: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e o dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo de Israel sair. Sexta praga, a praga das feridas purulentas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinza de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas no altar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. Sétima praga, a praga do granizo. O Senhor disse a Moisés: amanhã levante-se cedo, vá até o Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e o seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo
mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais do campo. Mas aqueles que não deram ouvido e atenção à palavra do Senhor, deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas e em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre o Egito. Nunca em toda a história do Egito uma tempestade como aquela houve, com granizo tão devastador, que raios constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu o Senhor o campo e tudo que estava lá, tanto quanto pessoas como animais, plantas e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, sim, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que Ele ponha fim a essa tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o Senhor saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor nosso Deus. Todo o linho e a cevada que foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho na flor. O trigo comum e o trigo candial, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado no solo. Moisés deixou a corte de Faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram. A chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, Faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como os de seus oficiais. Uma vez que caiu e que seu coração continuava endurecido, Faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Oitava praga, a praga dos gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais para que eu demonstre meus sinais entre eles e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei por meio deles. Assim vocês saberão que eu sou
o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando se recusarás a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não poderão ver até o chão. Devorarão o resto das colheitas que sobrou depois da tempestade de granizo. Também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão os seus palácios, as casas de seus oficiais, as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram de Faraó e suplicaram: até quando, Faraó, permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar ao Senhor, o Deus deles. O Faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó. Está bem, disse ele. Vão adorar ao Senhor seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens, velhos, nossos filhos, filhas e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida, precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens maiores poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre toda a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento havia lhe trazido gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas no campo e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor seu Deus que me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele, mais uma vez, se recusou a deixar o povo de Israel sair. Nona praga, a praga da escuridão. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa
que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por isso, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem ao Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar ao Senhor nosso Deus. E só saberemos como adorar ao Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor endureceu o coração e Faraó se recusou a deixá-lo sair. Fora daqui! Gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. A 10ª praga. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó deixará sair de seu território o meu povo. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Digo a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado por todos, pelos oficiais de Faraó, como pelo povo egípcio. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Se ouvir até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então ouve e nunca mais haverá. Quanto os israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair da sua terra. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os filhos homens dos israelitas, primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal me pertence. Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser celebrado.
É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer alguma coisa com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos, depois que o Senhor os fez sair entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. Celebrem essa cerimônia neste mês, a cada ano.